Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos começar mais um Top Atualidades. Começando então mais um Top Atualidades. Professor Marcos com materiais da Raquel Basiloni. Este top vai de 23 a 29 de setembro. E o primeiro assunto que eu vou abrir com vocês é mundo política. Hamas e Fatah anunciam um governo de unidade para a faixa de Gaza. Sob o comando do presidente Mahmoud Abbas, a autoridade palestina deve assumir imediatamente o controle administrativo da região. As duas facções agora definirão estratégia para negociações com Israel. Então, cuidado, porque apesar da Palestina não ser um país, os palestinos têm presidente. Como você já viu aí, não é? Ó, tá aqui, eu vou até grifar aqui o nome dele. O nome do presidente é Mahmoud Abbas. E ele representa o partido, né, o Fatah, que eu estou grifando aí baixo, para que você não esqueça o nome do partido. E agora parece que tudo indica a união entre o Fatah, que é o partido oficial dos palestinos, e o Hamas vai acabar se concretizando. E quem sabe o presidente Abbas volte a colocar a sua sede na faixa de Gaza, já que a sede do governo palestino fica na Cisjordânia. Então, cuidado, como sempre eu gosto de lembrar, assunto complicado como é o Oriente Médio, não é? Então você tem que tomar cuidado com essas informações, ok? Está aqui uma charge para você fazer aí uma reflexão. Afinal de contas, o Fatah é um partido fundado por Yasser Arafat, e o Hamas, que é muito mais violento e é anti-Israel até a raiz do cabelo. Estão aí os dois fazendo uma aliança, e é lógico que isso preocupa demais o governo de Netanyahu em Israel. Legal? Então, vamos para outro assunto. Nigéria anuncia a morte de líder do Boko Haram. Está aí o falecido líder, né, que você está vendo todo animadinho com uma AK, né, uma russa, né, um fuzil russo AK como companheiro. O nome aí da figura você não pode esquecer. Aqui, ó, Abubakar Shekau. Pelo menos a informação que foi dada aqui, ele finalmente foi morto. O Boko Haram, que atua na Nigéria, também é um partido terrorista, né? É um grupo terrorista radical com apoio da Al-Qaeda. Também tenta fundar no norte da Nigéria um califado, porque quando a gente fala em califado, você tem que lembrar de quem, né? Do Estado Islâmico. Agora, o que é um califado? Um califado seria um Estado político governado por Deus. Então, a gente aí teríamos então uma teocracia. Mas não vai pensar que lá o Irã é um califado. Cuidado que essa palavra califado sempre cabe mais aos grupos terroristas ligados aos sunitas e não aos xiitas. Então, isso foi uma surpresa, né? A morte de Abubakar Shekau. Agora, é lógico que a Nigéria, não quer dizer que a Nigéria agora vai respirar em paz. Provavelmente já deve ter alguém no lugar dele, mas o Boko Haram, eu tenho já falado deles aqui já há um bom tempo, é mais um dos grupos terroristas que você tem que ficar espertinho. Legal? Continuando então o nosso top. Mundo, meio ambiente, mudança climática ajuda a restaurar camada de ozônio. Graças à mudança climática, a camada de ozônio, que nos protege dos raios ultravioleta,
vem se restaurando mais rapidamente. Os dados ainda não são conclusivos para toda a camada de ozônio estratosférica, mas em altitudes maiores, acima de 40 quilômetros, a recuperação é fato. Então, cuidado, candidato, não vá fazer a seguinte confusão. Uma coisa é o buraco na camada de ozônio que é feito pelos gases CFCs, não é? Você lembra que quer dizer CFCs, não é? Clorofluorcarbonetos. Isso, então, inclusive é considerado um dos gases que acelera o aquecimento global, né? O de efeito estufa. Gases de efeito estufa, como por exemplo o metano, o CO2, o CFC também é considerado. Agora, não vá fazer, candidato, a seguinte confusão. Uma coisa é o buraco na camada de ozônio, o outro é o aquecimento global. O buraco na camada de ozônio contribui para o aquecimento global? Não, isso não tem nada a ver. Então, o buraco na camada de ozônio, como você já deve saber, é perigoso por causa dos raios ultravioleta e provocado, lógico, como eu acabei de falar, pelo CFC. Então, isso são coisas importantes que você tem que saber aí separar. Legal? Então, nós temos aí essa informação. Está aqui um slide para você fazer uma comparação, 79 a 2009, né? Por que o Polo Sul? Porque é para lá que se concentra os gases CFC. Então, a maior parte dos buracos da camada de ozônio, infelizmente, não ficam no hemisfério norte, mas no hemisfério sul, que a gente chama, né, meridional, né, o hemisfério meridional. Então, cuidado com isso. Então, aí dá aí para você fazer uma comparação, né? E a complexidade em avaliar a recuperação da camada de ozônio se deve ao fato de que sua oscilação natural é muito grande, o que torna a margem de erro das projeções muito alta. E outro cuidado que você tem que tomar também, aquela história do relatório intergovernamental sobre mudanças climáticas, que nós temos aqui, sempre aparece em jornal ou revista como IPCC. Então, se você ainda não tem um conceito sobre o IPCC, candidato, por favor, corre atrás, ok? Então, o relatório IPCC ele é criticado por alguns cientistas da área de climatologia, que é outro assunto também que você deve entender que não há um consenso entre os cientistas sobre o aquecimento global. O IPCC é muito criticado, não é a maioria, é uma minoria que critica, mas é importante que você saiba disso, porque, se é que você não sabia, né, lógico, por quê? Porque às vezes você pode estar achando que há uma unanimidade entre os cientistas sobre o IPCC e não é bem assim. Legal? Então, candidato? Vamos mais um assunto aí do top. Mundo Sociedade. Edward Snowden ganha Nobel da Paz alternativo, ok? Nobel da Paz alternativo. Então, toma cuidado. Você, inclusive, vai ver aí, ó. Tá aqui, não é? Ó, tô grifando aqui, Edward Snowden, contemplado com o Prêmio Wright, Nobel da Paz alternativo. Por que eu estou fazendo isso? Para você depois não achar que ele ganhou o Nobel da Paz. Calma, muita calma nessa hora. Então, inclusive o fato do prêmio ser entregue, não é como está escrito aqui, em Estocolmo, na Suécia, isso pode causar, então, uma confusão maior ainda. Não, mas é o Nobel da Paz. Não é o Nobel da Paz alternativo. Outro detalhe é saber se o Edward Snowden vai sair da Rússia para receber esse prêmio. Isso é uma coisa mais que óbvia. Ele não pode pisar para fora do território russo, porque senão as autoridades americanas, principalmente, vai colocar as duas mãozinhas nele. Então, você não pode esquecer, lógico, eu acredito que, para você que está vendo agora o top, Edward Snowden não é uma novidade, mas a novidade é ele ter recebido esse Nobel da Paz, e é lógico que ele não vai poder receber, porque está exilado no país russo, com a autorização do presidente Vladimir Putin,
que até agora, né, a gente não tem aí outras notícias sobre se ele continuará e quantos anos ficará, mas tudo indica até o final desse ano, Edward Snowden ficará na Rússia. Ok? Então, tá aí mais uma informação legal para você poder guardar na tua memória. Top Atualidades de 23 a 29 de setembro. Brasil Sociedade. Paulistanos são contra a demolição do Minhocão, diz pesquisa. Então, tá aí mais uma das polêmicas, né, aqui da nossa cidade, a cidade de São Paulo, que é essa questão do Minhocão. O Minhocão, que é uma aberração de um ex-governador, né, o brilhante engenheiro da Poli, o senhor Paulo Salim Maluf. Então, essa aberração que ele construiu lá nos anos 70, que leva o nome do segundo presidente militar, né, do regime militar, Costa e Silva. Então, há uma discussão sobre isso, né? Vai demolir ou não? Então, a Folha fez uma pesquisa e constatou que a maioria é contra a demolição do Minhocão. Existem vários projetos para transformá-lo num parque, usar toda a sua área superficial, transformá-lo num parque, mas o que é fato é que o Minhocão realmente não vai ser mais usado como ele vem sendo, que é essa trajetória, né, idas e vindas de carro. O único grupo que é a favor da demolição, lógico, só podiam ser os ciclistas, né? São pessoas mais inteligentes, são pessoas que entendem o significado da palavra sustentabilidade, e essa pesquisa que foi feita com 1.121 pessoas, né, entre 16 a 17 de setembro, é importante que você fica aí ligadinho com essa polêmica, porque afinal de contas, aqui para nós do Top, tudo pode cair na sua provinha, ok? Continuando o Top, Brasil Política, Comissão da Verdade diz que resposta das Forças Armadas é insuficiente. Você tem aí a Comissão Nacional da Verdade, considerou positiva nesta segunda-feira a posição das Forças Armadas, que relatou não dispor de elementos para contestar os atos investigados pela comissão. Porém, para a comissão, o posicionamento é insuficiente diante dos fatos já revelados. Então, aí, cuidado, porque se você ainda não tem um bom, né, um número suficiente de informações sobre a Comissão Nacional da Verdade, que atuará até o final desse ano, você pode ser surpreendido. Já caiu, o VUNESP gosta muito dessa história da comissão. Várias questões de atualidade já caíram em vários concursos. Então, fique espertinho com isso. Outro detalhe, no fim dessa semana, um grupo de oficiais das 3 Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, fizeram uma carta protestando contra a posição da Comissão Nacional da Verdade, que, além de exigir que os militares assumam, né, e não neguem que houve tortura, peçam desculpas. Então, é isso que a Comissão Nacional da Verdade estava pedindo e foi expedida, então, uma carta protesto negando que isso será feito. Agora, como você já viu aí no texto, a Comissão Nacional da Verdade, ela foi até positiva nesse quesito, porque as Forças Armadas não têm como negar que houve sim tortura. Você tem aí uma charge, não é? Torturas, mortes, nós já colocamos uma pedra sobre esse assunto e o senhor se importaria em nos dizer embaixo de qual pedra colocaram os cadáveres. Então, cuidado, porque às vezes é colocado uma charge numa questão de atualidade, se é pedido para você interpretar e buscar ali nas alternativas qual seria a correta. Então, fique espertinho com essa questão da Comissão Nacional da Verdade.
Bem, então vamos à solução do desafio da semana passada. Leia com atenção. Este governo está gradualmente acabando com a propriedade coletiva da terra, eliminou milhares de empregos públicos e a participação das estatais na economia. Também foi autorizada a abertura de microempresas e compra de automóveis. O país quer investir na prospecção de petróleo, onde existe um grande potencial. Sobre o texto acima, aponte a alternativa correta. Trata-se do governo da Coreia do Norte, que vem realizando significativas mudanças para atrair investimentos estrangeiros. O governo de Fidel Castro em Cuba, que vem realizando mudanças econômicas e vem atraindo principalmente os investimentos do governo brasileiro. Trata-se de Raul Castro, que vem implantando mudanças econômicas sem alterar a linha política do país. Na verdade, o governo do Vietnã, que na política ainda é uma ditadura, vem atraindo investimentos externos com um significativo crescimento econômico. Estamos falando do governo de Evo Morales, na Bolívia, que no ano de 2013 teve o maior crescimento em 25 anos, 6,7% do PIB. E aí, candidato? Você, que inclusive deixou até lá uma resposta para mim, alguns se deram bem, como eu já cheguei a até dar os parabéns, colocou o quê? Vamos lá então? Lógico, é a letra C. Trata-se de Raul Castro, que vem implantando mudanças econômicas sem alterar a linha política do país. Então nós temos o seguinte, cuidado porque Cuba é um país socialista pleno. É o único país socialista pleno do continente americano. Apesar de que você tem aí alguns países que possuem presidentes de partidos socialistas, Brasil, Bolívia, Equador, Venezuela, não é? Então, o país é capitalista e é uma democracia, todos, com exceção de Cuba, que é uma ditadura. E ainda, a economia de Cuba é considerada socialista porque ela é planejada, isso que a gente fala. A economia capitalista é aonde você tem, não é, economia de mercado. A economia socialista, ela é socialista porque ela é planejada. Então é por aí que você tem que saber diferenciar isso. Outro detalhe, não é, que eu acabei de falar também, o Raul Castro vem sim realizando desde 2008, quando ele assumiu o país, ele que é irmão do Fidel, que ainda está vivo, apesar de terem matado ele já várias vezes, né? Fidel ainda está vivo. Na verdade, Raul Castro vem sim fazendo uma abertura que até surpreende. Pode ser que Cuba venha assim a se transformar em algo parecido com a China, onde você tem, não é, a ditadura como política, mas a economia como capitalista. Então, vai lendo sobre essas mudanças de Cuba, porque muita gente já foi surpreendida com questões de atualidade sobre ela. Legal? E vamos então ao desafio dessa semana. A onda de decapitação de estrangeiros parece que virou moda. A mais nova vítima foi o fotógrafo e guia turístico francês Hervé Gourdel. Ele foi decapitado em resposta aos bombardeios realizados pela França contra as instalações do Estado Islâmico no norte do Iraque. O grupo terrorista que decapitou Gourdel foi A. o Hamas, B. Boko Haram, C. Al-Qaeda, D. Jun al-Khilafa ou al-Mutahamin. Nossa, tá difícil, hein? Isso. Você agora vai pensando sobre isso, espero eu, né? Depois você deixa lá uma resposta para mim lá no NEAF Atualidades do Facebook e fechamos então mais esse Top Atualidades, que foi de 23 a 29 de setembro, esperando, como sempre gosto de dizer, ter sido útil, esperando também que você tenha uma boa semana de estudos e esperando ver você novamente segunda-feira que vem. Legal? Grande abraço a todos.